Olá, tudo bem? Bem-vindos ao programa Projeto de Lei. E o nosso entrevistado de hoje é o vice-líder do governo e também o mais jovem parlamentar aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, Matheus de Geraldo Júnior. Matheus, bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Fernanda, obrigado à TV Alba pelo convite, obrigado a todos aí que nos acompanham e mandar um grande abraço especial a todo o povo baiano aí, aqui do nosso estado. Matheus de Geraldo Júnior, seu nome é Matheus Ferreira Oliveira, não é isso? Matheus Ferreira... Matheus de Oliveira Ferreira. Eu troquei. Matheus de Oliveira Ferreira. Mas hoje, Matheus de Geraldo Júnior. Me explica como foi que surgiu este nome. Porque a gente vê muito no interior. Eu sou do interior, sou da cidade de Irecê. Com certeza. Aí as pessoas dizem Fernanda de Jusnati, Fernanda de Fernando. Vocês pegaram um pouco isso do interior. Como foi que surgiu? Fernanda, essa ideia, ela veio a parte do vice-governador Geraldo Júnior, a quem eu mando um abraço especial também. E essa ideia surgiu bem no início da nossa campanha, onde no momento em que iniciamos, durante toda a trajetória, eu usava o nome de Matheus Ferreira. Mas aí a dúvida começou a surgir. Quem é Matheus Ferreira? Quem é Matheus Ferreira? O que foi Matheus Ferreira na política? Então eu não tinha esse legado. Mal ninguém conhecia que era Matheus Ferreira. E como Deus faz tudo no tempo certo, meu pai, o vice-governador, ele acordou com uma grande mensagem. E numa reunião ele teve o grande discernimento e a ideia de colocar Matheus de Geraldo Júnior. Ou seja, não teve nenhum marqueteiro por trás disso, foi Geraldo Júnior? Acredito que não. Ele me disse que foi a minha falecida avó, a dona Clarice, a quem eu sinto muita saudade em falar dela. E ela foi essa grande fonte de inspiração para que meu nome hoje seja mais conhecido como Matheus de Geraldo Júnior. Você falou a respeito de fonte de inspiração em relação à sua família. Você também tem a fonte de inspiração, o seu avô, o pai de Geraldo Júnior, né? Fernanda, esse é o Super Geraldo. Super Geraldo, eu não tenho nem palavras para descrever o que ele representa, não só para mim, mas para a nossa família, a todo o povo aqui de Salvador, por onde ele caminhou durante 2 eleições de vereador aqui na casa. Então, eu só tenho a agradecer por ter eles dois como grandes referências na minha vida e na minha família. Ele foi vereador, radialista. Fala um pouquinho da trajetória política do seu avô, que Geraldo Júnior herdou e está passando esse legado para você. Então, o Super Geraldo, ele começou como radialista, na época de 90, se eu não me engano, na época de 90. Então, na época de 92, ele recebeu um convite da Igreja Universal para ser filiado e ser candidato a vereador pelo apoio da Igreja Universal. E foi aí que começou a trajetória e a história do Super Geraldo. Porque até então não era só Geraldo. Era só o Geraldo Ferreira. E aí no meio, durante a campanha, durante as andanças, ele trocou para o Super Geraldo e até hoje ficou. Então, dada esses tempos passados, o nosso vice-governador hoje atualmente seguiu a sua carreira dando continuidade à geração. Matheus de Geraldo Júnior, você tem uma excelente dicção, fala muito bem, você herdou isso, obviamente, do seu pai e do seu avô. Nunca pensou em entrar na carreira de radialista, de comunicador, como seu pai também? Que bom você perguntou, Fernanda, sobre essa questão da carreira radialística. E eu tenho um interesse muito grande, como eu comentei até com você um pouco mais cedo, a gente estava conversando sobre essa questão, que até melhora a dicção, é bom para o treinamento, de conversar com diversas pessoas e é bom para o conhecimento também geral da nossa cidade, os problemas do dia a dia. Então, eu tenho esse interesse. E o Super Geraldo, ele me fez esse convite esse ano, para poder acompanhá-lo dia a dia na sua rádio, que ele está voltando com a rádio dele, a rádio do Super Geraldo. Então, eu, podendo fazer esse gesto de parceria com o meu avô, Super Geraldo, eu como deputado estadual, eu vou fazer, irei fazer, pelo amor e pelo carinho que eu tenho a ele. Mas vai falar sobre quê? Sobre o quê? Geral? Eu acredito que vai abranger diversas situações, diversos problemas, entrevistadores, vamos entrevistar diversas pessoas, mas o comando vai ser dele. Entendi. Super Você Geraldo. vai ser
Coadjuvante. Deixa eu falar um pouco, fala um pouco para mim a respeito da sua trajetória política. Você é muito jovem, tem 24 anos, recém-completados, né? Foi diplomado com 23 anos, mas tomou posse com 24 anos. Já tem uma responsabilidade muito grande aqui no Parlamento baiano, que será vice-líder, já é o vice-líder do governo. Mas antes de você falar a respeito de ser o vice-líder do governo, fala um pouco sobre sua trajetória política, como você iniciou, porque foi bem rápida, e como foi o convite que o seu pai, o vice-governador Geraldo Júnior, te fez para você entrar nessa disputa, né? Que não é uma disputa fácil entrar aqui no Parlamento baiano. E não foi fácil, Fernanda. Eu queria começar falando sobre o início de tudo. Durante toda a minha vida eu tinha um desejo e a vontade do esporte. Não é à toa que é uma das minhas bandeiras, é um dos meus segmentos. O esporte para mim é vida. Então, o meu desejo e o meu maior sonho era poder ser um jogador de futebol. Mas esse desejo é um desejo de muitos, são muitas oportunidades e eu acabei não seguindo por esse caminho. Mas você joga bem? Rapaz, é que mais ou menos, a gente leva um pouquinho. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, tudo na vida é movida por desafios e oportunidades. E a oportunidade do futebol, do esporte, se fechou para mim. E eu não vi problema nisso, nem agora e nem naquele momento. Porque, como eu disse, Deus ele tem um propósito nas suas vidas. E naquele momento, diante disso, eu voltei, porque eu estava morando fora, tive que abrir mão de muitas coisas e voltei. Você morava onde? Eu primeiro fui morar em São Paulo, jogando no interior de São Paulo. Depois fui jogar no interior do Rio de Janeiro. Ah, você chegou a jogar assim cheguei como a jogar, profissional. joguei aqui e viajei para fora do país para jogar um tempo. Depois eu voltei, pelo menos eu estudei a segunda língua, enfim. Então o que eu posso dizer é que no momento mais difícil em que meu pai precisou, o vice-governador precisou, eu estive ao lado dele. Por que eu digo isso? Porque agora eu vou lhe contar aquela história inusitada que eu estava querendo lhe contar mais cedo. Os bastidores. Uma noite, como eu não esperava nada, porque naquele momento o Geraldo Júnior estava para ser candidato a deputado federal. Tudo de acordo, tudo certo. E naquele momento, há 2 dias atrás, eu estava conversando com a minha mãe, Daisy. E eu falei para ela do meu processo político, como ia acontecer durante esse processo político de Geraldo Júnior. E estava planejado, estava tudo previsto para eu ser o candidato a vereador 2024 de Salvador. Então, na minha cabeça, naquele momento, eu estava mais tranquilo. E bem distante, né? 2024, bem distante, eu tinha 2 anos aí de muita trajetória, de muita experiência, mas não foi o que Deus quis. E naquele momento, uma tarde, na noite, meu pai me ligou, o vice-governador me ligou e perguntou, e fez 2 ou 3 perguntas que eu não me lembro agora, quase todas. Ele perguntou, meu filho, você está pronto? Simples, você está pronto? Aí eu falei, pronto para quê? Porque uma pessoa chega para você, você está pronto, pronto para quê? Ele não disse. Ele, você confia no seu pai? Eu falei, eu confio no seu pai. Ele, amanhã o seu pai quer conversar com você. E desligou. Simples. Desligou assim. Como é que a pessoa dorme? Não dorme. Não dorme. Enfim, chegando no outro dia, eu encontrei ele, almocei com ele, conversei com ele, e ele me fez esse apelo e esse pedido. E esse apelo e esse pedido tocou e me marcou no coração e me marca até hoje. Foi o que ele falou, meu filho, seu pai recebeu um convite para ser vice-governador na chapa do PT. Agora seu pai precisa de você. Simples assim, direto. E naquele momento não existiu dúvida, não existiu preocupação, nenhuma dessas características existiu. Naquele momento eu só pensei em meu pai. Eu pensei que nesse momento, eu que sou filho dele, não estiver com ele, quem é que vai estar? Então naquele momento eu poderia exercer qualquer tipo de tentativa de qualquer cargo, mas eu iria tentar ao lado dele. E graças a Deus, Fernando, graças a Deus estou aqui hoje, sentado aqui com você como deputado estadual, o mais jovem da Bahia, o segundo mais jovem do Brasil e ele como vice-governador do estado da Bahia, onde muitos não acreditaram que isso poderia chegar. Isso que eu iria te questionar, né? Muitos não acreditaram, até governistas, vale lembrar que vários governistas não acreditavam, porque a demora foi muito grande para decidir quem seria o candidato do governo ao governo do estado. Então, essa demora deixou apreensiva. Vários deputados, os parlamentares ficaram apreensivos, já que o outro candidato, que era Semineto, estava disparado na frente, né, das pesquisas. Então, muitas pessoas não acreditavam. E você falou algo extremamente interessante, que
se você não ficasse do lado do seu pai, quem ficaria, né, do lado do seu pai? E como ele reagiu à sua resposta? O melhor sentimento, e acredito que o maior sentimento que o pai pode ter por um filho e o filho ter por um pai, é o sentimento da parceria. Então, meu pai precisou de mim. E naquele momento eu ajudei ele. Eu dei o meu braço, eu dei o meu gesto de amizade, de parceria e o amor que eu tenho por ele. Então, naquele momento, quando eu aceitei o convite, aceitei esse desafio para ser candidato a deputado estadual, porque não é fácil. Todo mundo pensa que é fácil se candidatar, é fácil fazer uma campanha e é muito difícil. Eu passei durante todos esses anos. Nesse momento, nessa decisão, foi muito difícil porque foi um divisor de águas. O Geraldo Júnior, o vice-governador, ele percebeu quantos amigos ele tem de verdade e quantos conhecidos ele tem. Isso também foi muito importante na vida dele, positivamente. Ontem eu estava assistindo o podcast que o vice-governador foi entrevistado, eu achei super interessante. Sim. Que ele disse que a partir do momento que ele tomou essa decisão de ser candidato a vice-governador e se afastar, né, do outro grupo, sim, o qual ele fazia parte há mais de 20 anos, sim, se eu não me engano, ele viu verdadeiramente quem eram os amigos e quem não eram os amigos. Você também teve essa concepção? Você sentiu o afastamento de algumas pessoas próximas a você, já que você é filho do vice-governador? Eu posso dizer que sim. Eu digo que não com a mesma frequência e não com a mesma força. Porque eu acredito que, pelo menos na minha idade, a questão o jovem de hoje em dia, muitos ainda não se importam tanto com a política. Então, o seu lado da política ou sua ideologia, às vezes, não importam tanto relacionado à sua amizade. Só que isso para ele também foi muito importante, porque ele pôde perceber que os amigos dele, que foram para o outro lado e ficaram no outro lado, são aqueles amigos que são os amigos do poder, os amigos do partido. Eu gostaria que você falasse da sua luta também, que percorreu quase 60 mil quilômetros aqui no estado da Bahia para se eleger a deputado estadual, está aqui no parlamento baiano entre os 63 deputados estaduais. Então, foi uma luta muito grande, como ele disse. Naquele momento onde foi decidido a minha candidatura, faltava apenas 5 meses para acabar as eleições. E naquele momento, Fernanda, eu tive que percorrer dobrado. Porque pare para pensar, eu sou extremamente desconhecido no estado da Bahia. Não é só aqui em Salvador, é no estado da Bahia. Então, para muitos deputados que já têm... Era desconhecido. Era desconhecido, vamos agora dizer assim. Já agora não. Mais não. Então, para aqueles deputados que já têm uma bagagem maior, já têm os seus municípios, não é que dizer que é mais fácil, mas já tem um caminho meio andado. Então, para mim, eu tive que conquistar ou reconquistar alguns votos de parcerias que fizeram ao longo desses meses. Então, foram mais de 60 mil quilômetros rodados. Eu viajava 3, 4 municípios por dia. Eu mal dormia. Como você se locomovia? De carro, de avião? Então, a gente acabava viajando muito de carro, porque, querendo ou não, são municípios um perto do outro, e acabava que não precisava fazer essas viagens de aviões, mas acredito que quando eu ia muito para o extremo sul, onde eu viajei muito para o extremo sul, algumas vezes eu pegava um voo daqui para lá, e de lá eu ia descendo de carro. Então, para mim, esse foi o momento mais importante na minha vida. Foi um momento na minha vida onde eu liguei a chave e decidi seguir o rumo da minha vida, o que eu queria daqui para frente. E o que eu quero daqui para frente é poder ajudar o povo baiano da melhor forma possível. É ser um jovem atuante que quer buscar o seu espaço cada vez mais e quer demonstrar que os jovens de hoje em dia podem ser o protagonismo também. Você falou que ligou a chave. Agora, quando você percebeu que o carro estava acelerado, que pegou no tranco e acelerou e ultrapassou. Quando foi que você percebeu? Porque eu acho isso super interessante. Eu entrevistava deputados e conversava com deputados nos corredores. Eu falei, deputado, qual é? Porque a gente sente, né? Ele falou, certeza. Nanda, a gente vai ganhar. A gente está sentindo, a gente vai ganhar. E muitas pessoas não acreditavam. Quando foi que você percebeu isso? Isso você fala da minha candidatura. Da sua candidatura e da candidatura de Jerônimo também. Das duas. Então, falando da minha primeiro, você começa a perceber, você até tocou num ponto importante, você começa a perceber quando você parece ser conhecido. Eu tinha uma camisa listrada, que eu acho que você deve se lembrar bem, e o aquela povo baiano deve... Aquela marca de Geraldinho. Marcante. Essa camisa é marcante, todo mundo sabe. Via aqui na rua, já falava, é Mateus de Geraldo Júnior ou é Geraldinho andando por aí. A galera já sabia. Mas o que ligou a chave, onde eu percebi, naquele momento em que eu falei, vamos ganhar, foi faltando exatamente 2 meses.
onde eu percebi que as minhas votações, os lugares onde ia ter votos, estavam se construindo e se fortalecendo cada vez mais. Sua base maior no extremo sul da Bahia? Você teve uma votação boa aqui também em Salvador? Ó, aqui em Salvador eu tive mais de 21 mil votos. Aqui em Salvador? Aqui em Salvador eu fui o terceiro mais votado aqui do nosso partido. Sim. E eu consegui os outros 40 mil votos no estado da Bahia. Mas aí, aqueles um ali, um pouquinho ali, e de pouquinho em pouquinho eu consegui chegar aqui hoje. Vocês fizeram muito sucesso durante a campanha. Eu lembro que eu acompanhava tanto o Instagram do governador Jerônimo quanto de Geraldinho. Eram os passinhos bem famosos. A dancinha famosa. Deu saudade quando acabou a campanha, deputado? Não é que não dá, Fernanda. E todo mundo que me via nas ruas, nas caminhadas, falava assim, cadê a dança? Só seu pai que dança? Então eu tinha que entrar. Eu dançava, eu brincava, eu pulava, porque entenda. Às vezes muitos se perguntam aí dessa luz que o Geraldo Júnior tem, o vice-governador. Ele tem luz, ele brilha, ele faz a política com amor. E isso ele me ensina a cada dia. Porque para você ser um político e você fazer política, você tem que gostar de gente. Você não tem que ter nenhum problema relacionado às pessoas. Você tem que ser aberto, você tem que ser disponível, você tem que ser e ouvir. Porque é disso que as pessoas precisam, ser ouvidas. Teve um PGP em Itabuna que eu não vou esquecer. Foram mais de 10 mil pessoas no PGP. E a partir dali, a gente viu começando aquela mancha vermelha crescendo, 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 crescendo cada vez mais. O entusiasmo, e onde eu rodava, Fernanda, onde eu rodava por todo o estado da Bahia, era 13. Era impressionante o amor que eles têm por Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é uma grande referência, não só no país, mas mundialmente. Ele é uma referência. E a partir de ali, a gente teve a pressão que nós iríamos ganhar. Porque estava crescendo. O outro lado só tinha uma figura. O ex-prefeito. E acredito que o mal dele... Política é grupo, né? Isso. É isso que eu iria tocar. Grupo político. O PT, o 13, é um grupo político. E é difícil você competir com esse grupo político, onde tem o ex-governador, atual senador Jacques Wagner, onde tem o senador Otto Alencar Filho, onde tem o ex-governador Rui Costa, que hoje é ministro da Casa Civil, ao lado de Lula, e onde tinha Geraldo Júnior. Ele foi uma peça importante nessa campanha. Sem dúvida. Com certeza, sem dúvidas. Ele foi extremamente importante, não só pela alegria que ele trouxe, e pela sintonia que ele tem com o povo. Você precisava ver, Fernando, nos PGPs. Ele deu entusiasmo à campanha, que não tinha entusiasmo na campanha. Eu vou ser bem sincera, porque a gente acompanhava muito aí, a partir do momento que o vice-governador entrou, eu acho que ele deu uma injeção de ânimo. Ele acreditava em algo que ninguém acreditava e virou verdade. Na minha concepção foi isso. Com certeza. Mas eu quero saber o que você herdou do seu pai, mas você vai falar isso após o intervalo, ok? Tá certo. A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual mais jovem aqui do Parlamento baiano. Bem-vindo, deputado, mais uma vez. O que eu te questionei no bloco anterior, o que o senhor herdou do seu pai, o vice-governador Geraldo Júnior? A gente sabe que herdou fala muito bem, né? Mas o que mais? Fernando, o que é que eu posso falar assim do que eu herdei do vice-governador? Eu acredito que, primeiro de tudo, a humildade. Como eu disse para você anteriormente, eu sou um jovem de 23 anos e sei da posição que estou hoje, sei da minha grande responsabilidade de onde estou, então eu tenho que saber onde é que eu piso. Como eu fiz isso todo durante a minha campanha, a humildade. Eu acredito que eu trouxe também, e que eu peguei dele, a alegria, a felicidade, a transparência, a amizade. Peguei também um pouquinho da dança, né? Para quem me acompanhou aí durante a campanha. O gingado, a dança, o molejo dele. Que o vice-governador, ele é um showman. Você também tem uma piscadinha que o seu pai também dá? Tem. Isso aí já vem com DNA, rapaz. E mais uma coisa, as entradas aqui que eu já tô pegando igual do vice-governador. Então acredito que esse foi algumas características que eu pude herdar de Geraldo Júnior. E eu agradeço muito por ter ele como pai, como amigo, parceiro, enfim. Você é mais parecido com seu pai ou com sua mãe? Eu vi um vídeo de sua mãe na internet, ela te parabenizando, achei ela
Uma mulher muito elegante também. Você acha que você é parecido com quem? Mais parecido com essa quem? é a grande Daisy. Daisy Rosa de Oliveira, a minha mãe. Ela que é a minha melhor amiga, a minha parceira. Ela que me apoia em tudo em que eu quero, almejo ou desejo. Sempre me apoiou na minha carreira de esporte. Me apoiou na carreira da política. E ela é uma joia para mim. Mas eu acredito que esse jeito, os 3 jeitos, é mais do vice-governador. Dizem que a beleza puxou da mãe e o jeito puxou do pai. Aí eu já não sei. Fala pra gente um pouco a respeito desse seu dom, né, da oratória. Você fala muito bem, mas você sempre foi assim? Sempre teve esse dom de falar em público? Não, ainda bem que você tocou nesse assunto. Foi muito difícil no início da campanha eu falar em público, porque era um trauma que eu tinha antigamente. Em épocas de colégio, eu fugia para poder apresentar projetos, falar. Eu tinha um certo receio. Mas foi preciso esse desafio para poder quebrar esse gelo. E foi impressionante como foi gradativamente melhorando a cada dia que passa. Hoje você se sente totalmente seguro, né? Hoje eu tenho uma segurança. Totalmente seguro, eu acho que eu não posso até não dizer assim. Porque aquele nervosismo, aquele friozinho na barriga ainda acontece. E tem que acontecer, né, deputado? É o que move a gente. É o que comove. Mas o que eu quero dizer é que eu sim, agradeço muito por ter conseguido enfrentar essa batalha de falar em público. E eu vou contar aqui para você, até foi o primeiro discurso que eu fiz. Foi no bairro do Uruguai, eu não esqueço. Eu fui o primeiro discurso e eu passei o dia inteiro, Fernando, o dia inteiro treinando aquela fala, aquele discurso de como falar. Chegou na hora, nada. Então eu acredito que até a didática, até a fala, tudo isso faz parte do treino. Então eu pude aprender a como me comportar, a como falar em diversos lugares durante toda a minha trajetória, durante esses meses aí na campanha. Deputado, o senhor falou em batalha. O senhor terá uma batalha aqui no parlamento também. O senhor é vice-líder do governo. Ou seja, quando o líder do governo, o deputado estadual Rosenberg Pinto, não estiver presente, quem vai comandar os mais de 30 deputados é o senhor, o jovem parlamentar de 24 anos. Como foi receber este desafio? Fernanda, esse desafio é mais um que aparece em minha vida. Como o vice-governador ele sempre diz, ele é um homem de missão. E aí tá aí mais uma coisa que eu herdei do vice-governador. Eu tenho total certeza, eu tenho total sabedoria para poder dizer aqui humildemente que eu fico muito feliz com o convite do deputado estadual, o líder do governo atualmente, Rosenberg Pinto. Agradeço a você e mando um abraço especial a você, meu amigo e irmão, pelo convite. Eu quero agradecer, Fernanda, ao meu governador Jerônimo Rodrigues por esse gesto de contribuição, um gesto que favorece não só a mim, mas como eu disse, favorece a juventude. Agora ele me colocando nessa posição de vice-líder do governo, ele mostra que ele é a favor da juventude também, ser o protagonista de hoje em dia. E eu sei do grande desafio. E você vai liderar deputados também que já têm aqui na casa mais de 4, 5 mandatos. O senhor já conversou com os parlamentares após o anúncio dessa liderança, né, de seu vice-líder? Ainda não. Encontrei até um grande amigo aqui, deputado estadual, o Manuel Rocha, que é um grande parceiro, mas ainda não cheguei a conversar sobre isso. Acredito que seja uma surpresa para muitos, mas eu tenho e terei total maestria para poder conduzir da melhor forma e sem causar problemas e atritos internos ou externos que atrapalhem o andamento desta casa em prol do nosso estado da Bahia. Deputado, o senhor se considera um parlamentar diplomata? O seu pai ele fala com o deputado, ele tem acesso tanto a um lado da esquerda quanto da direita. Ele sempre teve espaço de entrar em todos os lugares no mundo político. O senhor será assim? Eu serei assim e sou assim, Fernanda. Por que eu digo isso? Porque é mais um atributo que eu herdei dele. Eu sou um homem, um jovem, bem social. E não é só com o lado da minha bancada, não é só com o lado do meu partido que eu terei boas relações. Eu tenho boas relações com todos. Na Câmara de Salvador, onde meu pai atuou por anos lá na Câmara, eu tenho boas relações com a maioria dos vereadores, se não todos. Um carinho muito grande. E aqui na Assembleia será a mesma coisa. Será mesmo assim.
trato todos bem, conheço todos, converso com todos. Óbvio que tem alguns que temos mais sintonia, óbvio que tem alguns que a conversa rende mais, mas acredito que a minha relação com todos, pelo menos até agora, né, tá tudo ok. Estará, deputado, com fé em Deus. Deputado, vamos falar um pouco a respeito da política municipal, né? A gente já está chegando, o senhor não será candidato a vereador, como imaginou que seria candidato a vereador, mas a gente tem no burburinho, nos bastidores, que o seu pai, o vice-governador, pode sim ser candidato a prefeito de Salvador pelo grupo. Ele concedeu uma entrevista dizendo que só seria candidato se fosse candidato único do grupo apoiado pelo governador Jerônimo. Com certeza. O meu questionamento é o seguinte: desde 1988, o PT apenas 2 vezes não foi cabeça de chapa. Em 1992, o PT apoiou Lídice da Mata, que foi eleita prefeita de Salvador, e em 2016, o PT indicou a vice, que na época era deputada estadual Maria del Carmen, Sim. e não teve êxito, foi a candidata Alice Portugal, do PCdoB, que foi a candidata, ela não se elegeu, teve apenas 14,5%. O meu questionamento é o seguinte: o senhor acha que o seu pai será o terceiro candidato a ser apoiado pelo PT? O senhor acha que o PT pode abrir mão e apoiar o candidato Geraldo Júnior à Prefeitura de Salvador? Então, Fernanda, o que eu posso dizer como deputado estadual, como filho do vice-governador, é que o nome está aí. Geraldo Júnior está aí com o nome para 2024. Não tem nada certo aqui. Não tem nada resolvido entre ele na toa porque ele recebeu a oportunidade de ser vice-governador. E hoje somente ele pensa em cuidar e ajudar os baianos e as baianas como vice-governador. Se em 2024 ele recebeu a oportunidade, como recebeu, independentemente parte de ideologias ou partidários, ou se ele estiver no PT ou se ele estiver no MDB, Geraldo Júnior é um homem de missão. Mas eu acredito que com o discernimento de Jerônimo Rodrigues, Geraldo Júnior e todos os que compõem o partido, eles irão, de alguma forma, procurar e achar de uma melhor maneira que isso se saia tudo certo. Então, eu prefiro deixar essa conversa para 2024 ou para 2023. É melhor a gente deixar isso aí, porque ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem um carnaval que está vindo aí. Então, vamos deixar. Que seu pai é coordenador, né? Coordenador do carnaval. Mais uma notícia muito grande aí vindo aí. Deputado, expectativa para o parlamento baiano. O senhor disse que sempre prepara, né? Discursos, ensaiou na época, tinha ensaiado. Já ensaiou o primeiro discurso aqui no parlamento baiano? Eu tô ensaiando todo dia de noite no chuveiro, né? É um momento muito importante, não só na minha vida, mas como de muitos novatos que estão vindo aí para começar a sua candidatura de deputado nessa nova legislatura. Então a expectativa, Fernanda, é a melhor possível. A expectativa mais alta em poder realmente devolver esse gesto depositado de esperança e confiança em mim no meu mandato. E a casa renovou 40%, deputado. Foi uma renovação muito alta, foi a mesma renovação de 2018, a gente teve essa renovação. A diferença é que, infelizmente, diminuiu o número de mulheres. Sim. Em 2018, nós tínhamos 10 mulheres parlamentares. Este ano foram eleitas, em 2022, apenas 8 mulheres. Qual a opinião do senhor a respeito disso, da mulher na política? Eu acredito que a mulher, ela pode ser o que quiser, aonde quiser e quando quiser. Eu sou extremamente a favor de mulheres na política, eu sou extremamente a favor de jovens na política, porque todos merecem seu espaço. E a mulher, a cada dia que passa, vem se provando cada vez mais a sua importância. E não é para isso acontecer. As mulheres não têm que provar que são importantes ou que são merecedoras de estar exercendo esse cargo. Eu tenho grandes amigas aqui que viraram deputadas estaduais. Eu tenho a Ludmila, que é uma grande amiga e parceira durante Entrevistei ela e fiquei encantada com a deputada. É uma alma. Eu quero mandar um beijo especial a ela, eu quero mandar um beijo especial a Soane Galvão, que são duas grandes amigas e parceiras que eu vou ter aqui nessa Assembleia, porque eu construí essa relação durante a minha campanha. Sou o mais jovem deputado aqui do Parlamento Baiano, já entrou sendo vice-líder do governo.
é filho do vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior. O senhor está assumindo uma responsabilidade muito grande, né, deputado? Como o senhor vê isso? Com certeza, Fernanda. Eu costumo fazer umas brincadeiras e umas analogias com o esporte. Hoje eu posso me dizer que eu estou me sentindo vestindo a camisa 10 do Brasil. O peso é enorme, a responsabilidade é enorme. Mas como eu disse, a vida é movida por desafios. E os desafios nos regram e nos moldam. E eu aprendi isso durante a minha campanha. Então eu teria a humildade, a seriedade e a maestria para poder conduzir da melhor forma possível e que realmente eu possa demonstrar e devolver o gesto de esperança que depositaram em mim. Deputado, eu tenho certeza que os holofotes estarão sim no senhor, mas eu acho que o senhor, pela entrevista que nós tivemos aqui, está bem preparado, será muito bem-vindo ao Parlamento. Quero agradecer Obrigado, sua presença aqui na TV Alba. É um enorme prazer tê-lo aqui, não apenas por ser deputado estadual, mas o mais jovem, mas por ser filho de Geraldinho Júnior, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho e gosto já há muito tempo que eu conheço o seu pai. Parabéns, a gente quer agradecer a TV Alba, eu como apresentadora e toda a nossa equipe. Obrigada pela presença aqui. Nada, eu que agradeço. Agradecer a você pelo convite, agradecer aqui a minha grande amiga Michele, agradecer a TV Alba pelo convite de mais uma vez e dizer que a partir de agora estarei aqui sempre com vocês, podendo conversar com vocês, debater com vocês, porque estou aberto sempre a dialogar e conversar, porque essa sintonia e esse dia de hoje, esse bate-papo com a dona Fernanda foi um prazer. Então eu que agradeço aqui a essa casa pela mais uma oportunidade. Muito obrigada, Obrigado, deputado. Fernandinha. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.